Muita gente tem o sonho de estudar harmonia e nem sabe por onde começar, o que é necessário para estudar harmonia. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é preciso saber para você começar a estudar harmonia. Então, fica comigo até o final do vídeo porque o último conhecimento é o mais importante de todos, beleza? Fala aí, tudo na paz real aqui. E a primeira coisa que você precisa saber para estudar harmonia é saber tocar um instrumento harmônico. Não importa o instrumento, seja ele cavaquinho, violão, piano, teclado, o instrumento não importa, mas é preciso saber tocar um instrumento harmônico. Você não precisa ser um grande virtuoso no instrumento, saber tocar várias peças e vários solos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de saber tocar os acordes, seja tríade ou tétrade, né? Saber tocar os acordes, tríades, tétrades, né? E ter habilidade para trocar os acordes, trocar de um para outro. Por quê? Por que é necessária essa habilidade? Porque para você estudar harmonia, você precisa tocar harmonias. Você vai precisar construir um pouco de repertório. Saber tocar um pouco de repertório também é essencial. Não precisa saber tocar de cabeça. Você pode tocar lendo uma cifra ou lendo uma partitura, mas o desenvolvimento do repertório no estudo de harmonia é muito importante, porque a gente vai precisar analisar e entender essas harmonias. E quando você estiver harmonizando, você também precisa tocar as harmonias que você fizer para saber se está soando bem ou se você precisa fazer algum reparo. Então, por isso é tão importante você saber tocar um instrumento harmônico. Esse é o primeiro pré-requisito. Você precisa de um instrumento harmônico, tá? Então, se você quer estudar harmonia e não toca nenhum instrumento harmônico, considere começar a estudar algum. Pode ser o violão, tá? Se você tiver afinidade com o violão, se você tiver afinidade com o teclado, com o piano, vai para o teclado, vai para o piano. Você não precisa ser, se o seu instrumento não é um instrumento harmônico originalmente, você for flautista, por exemplo, então vai lá, pega um violãozinho, começa a tocar, beleza? Combinado? Bom, agora a gente vai entrar um pouco mais no campo teórico das coisas, tá? No primeiro conhecimento foi mais prático, a questão do instrumento em si, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na teoria. E é extremamente importante você saber ler as notas na pauta, você saber um pouquinho de partitura, né? Você talvez não precise saber ler grandes peças à primeira vista, não é disso que eu estou falando também. Estou falando principalmente de reconhecer as notas na pauta e saber a utilização dos acidentes de forma correta, a forma correta de utilizar um sustenido, a forma correta de utilizar um bemol, saber para que serve um B quadro, saber que existe dobrado sustenido e dobrado bemol, tá? Tudo isso é muito importante estudar para você começar a estudar harmonia. É importante você conhecer. Por que esse conhecimento é importante? Porque tudo fica mais fácil quando a gente vai para a pauta em relação à comunicação entre professor, aluno e colegas. Quando você põe na pauta, você fica livre de interpretações. Você não depende que, de repente, um colega entenda uma coisa que você está falando de um jeito, ou que outro colega entende de outro jeito. Não tem muito o que interpretar, está ali na pauta, está escrito. É só você olhar o que está escrito e é aquilo, né? Então, é muito importante você ter o conhecimento da pauta, pelo menos de reconhecer as notas na pauta e saber a utilização dos acidentes. Tranquilo? Beleza? Bom, fechando esse nosso segundo conhecimento aqui que a gente precisa para estudar harmonia, vamos para o nosso terceiro conhecimento, que é saber a origem das escalas, pelo menos as escalas maiores, saber como elas se formam, né? Como as escalas se formam da forma correta também, porque tem muita gente que sabe as escalas porque decora uma forma no instrumento, né? Mas não sabe o porquê que aquela escala é daquele jeito e acaba interpretando algumas notas de forma errada. De repente, uma nota que deveria ser um ré bemol, você acaba chamando ela de dó sustenido, porque você não tem o conhecimento das escalas. E essas escalas, elas também vão se relacionar
com as armaduras de clave, que é um outro conhecimento que a gente precisa ter também. Está diretamente ligado às escalas, saber como informar na partitura qual é a escala que você está utilizando naquela música. E quando eu falo qual é a escala, traduz para qual é o tom daquela música. É através da armadura de clave que a gente informa qual é o tom de uma música na partitura. Então você saber as escalas e saber relacionar as escalas com as armaduras é parte essencial do nosso estudo. Tanto reconhecer as armaduras ou mesmo informar a armadura quando você está escrevendo a partitura, né? E se você está interessado em estudar harmonia, eu estou imaginando que você tem um interesse em escrever harmonias e, consequentemente, escrever partituras. Então você precisa também saber escrever uma armadura de clave, beleza? E se você está gostando desse vídeo aqui, está curtindo o conteúdo e quer receber mais conteúdo desse tipo, não se esquece de se inscrever no canal, né? Acionar o sininho da notificação e deixar aquele joinha pra gente, beleza? Porque assim você vai ser informado todas as vezes que eu postar vídeo desse tipo aqui. Combinado? Agora, ó, a gente vai para o nosso último tópico aqui, né? Que é o que eu considero o mais importante de todos. Aqui está a base de todo o seu estudo de harmonia. Se você não resolver a questão dos intervalos, se você tiver dúvidas na hora de classificar intervalos, o seu estudo de harmonia não vai para frente. E vou além, hein? Não é só estudo de harmonia, não. Estudo de música de uma forma geral. Tudo depende de intervalos. Tudo que a gente estuda na música depende de intervalos. Você precisa saber classificar o que é uma terça maior, o que é uma terça menor, o que é uma quinta diminuta, o que é uma quinta aumentada. Esse conhecimento é para tudo, tá? Desde você montar acordes, você aprender como se formam os acordes, até você entender a posição dos acordes dentro de um tom. E aí, consequentemente, pela posição dos acordes, você sabe qual é a função que aquele acorde está desempenhando na música. Você entender a relação entre melodia e harmonia, como aquela nota da melodia impacta naquele acorde que você colocou ali, e principalmente o contrário, né? Como aquele acorde impacta na melodia que está ali, aquele acorde que você colocou. É através dos intervalos que você vai entender como tudo isso funciona. Então, intervalos, para mim, pelo menos para mim, né, é o conhecimento mais importante que você precisa ter para estudar a harmonia. Não que os outros não sejam importantes, os outros são extremamente importantes também, mas intervalos, na minha opinião, é o conhecimento que não pode faltar de jeito nenhum na sua cabeça para você poder estudar harmonia. E foi pensando nisso que eu desenvolvi o e-book Alicerces da Harmonia Musical, as 3 bases da harmonia. Nesse e-book você irá aprender as 3 bases teóricas para você estudar a harmonia. Você vai aprender, olha só, as notas na pauta, como utilizar os acidentes de forma correta. Você também vai aprender como se formam as escalas maiores e como elas se relacionam com as armaduras. Você vai aprender a identificar uma armadura de clave, você vai aprender a escrever uma armadura de clave e, principalmente, você vai aprender intervalos de uma vez por todas. E serve para qualquer instrumento, tá? Não é focado em um instrumento só, não, né? É um estudo que você vai poder fazer no piano, no violão, no cavaquinho, no sax, na flauta. Mas se você for flautista, saxofonista, qualquer instrumento que não seja harmônico, né, e você ainda não tocar um instrumento harmônico, eu recomendo que enquanto você vai estudando a apostila, o e-book Alicerces da Harmonia Musical, enquanto você vai se preparando para estudar harmonia, você pega um violãozinho, vai estudando ali devagarzinho os acordes, vai aprendendo um pouquinho de repertório, porque realmente é necessário saber tocar um instrumento harmônico, tá? E clicando no link que eu vou deixar na descrição e lá no comentário fixado e adquirindo a apostila Alicerces da Harmonia Musical, as 3 bases da harmonia, você vai ter acesso, além da apostila, você também vai ter acesso a suporte
online via WhatsApp diretamente comigo para tirar as suas dúvidas, caso você as tenha, e também vai ter direito a acesso a um grupo exclusivo de alunos, onde ali você vai poder trocar ideias, tirar dúvidas, não só comigo, mas também com outros colegas que estão na mesma jornada de conhecimento que você, beleza? Então, clica no link que está na descrição ou vai lá no comentário fixado, adquire o e-book Alicerce da Harmonia Musical e vem fazer parte dessa comunidade de estudo, porque tá bombando demais, beleza? E se você ainda tem dúvidas sobre o que você pode fazer estudando harmonia, assiste esse vídeo aqui que eu estou deixando aqui, tá? E aqui você vai entender um pouquinho do poder que estudar harmonia te dá. No mais, eu agradeço a sua presença até aqui comigo. Um grande beijo e até a próxima. Fui!